Romanos, capítulo 4. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para a leitura, que você acompanhe com atenção, com fé, com esperança. E logo em seguida nós iremos orar, pedindo para que Deus fale ao nosso coração por meio da sua palavra. Acompanhe a leitura com atenção e com esperança. Diz assim a palavra de Deus: Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda era incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. E essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito: Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Vamos orar, meus queridos, vamos pedir para que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra, a compreender um pouco mais do Evangelho nessa noite, a ser fortalecido nessa graça. Ore comigo, ore em meu favor, ore a favor do seu coração, da sua vida também. Pai bendito, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite como povo teu, diante da tua palavra, Senhor. Te agradecemos pelo texto inspirado, ele é graça para as nossas vidas. Mas te pedimos que o autor desse texto, o próprio Espírito, também ajude-nos a compreendê-lo. Nós queremos discernir espiritualmente as verdades que estão aqui. Ajuda-nos, Pai, a enxergar com clareza, a ser comovido pelo Evangelho e transformado pela Tua Palavra. Que sejamos confirmados e até salvos, se alguém aqui ainda não creu em Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos, no nome dEle. Amém. Começo esse sermão com advertência. Muito cuidado com as histórias bíblicas. Elas são perigosas. São perigosas não em si mesmo, tá certo? Deixa eu logo deixar isso muito claro. São inspiradas, são proveitosas, são verdade de Deus para a nossa vida. Mas elas são perigosas no sentido que o seu mau uso pode nos prejudicar seriamente. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Quando nós nos aproximamos de textos como esse dessa noite,
Nós temos aqui preceitos, nós temos doutrinas, nós temos coisas bem explicadinhas. Há quem entenda errado, quem aplique mal e quem tenha heresias oriundas a partir de textos como esse. Imagine histórias. Muitas vezes nós temos só o relato e nós não temos um veredito a respeito dele. Escritura explica Escritura e ajuda a gente a interpretar. Mas é perigoso você pegar histórias bíblicas e manejá-las de forma inadequada. Podemos fazer isso de pelo menos duas maneiras, tá certo? Podemos manejar de forma inadequada uma história bíblica quando nós observamos os exemplos negativos daqueles personagens e copiamos, porque de alguma forma não há um veredito naquele texto específico. Deixa eu dar um exemplo. Existem pessoas que observam as histórias de poligamia no Antigo Testamento, até entre os patriarcas, e vão defender hoje essa prática. Não são só muçulmanos, tem uma turma aí que defende isso, tá certo? Então veja, você está pegando um exemplo bíblico, uma história que é negativa, que traz consequências e que é recriminada em outros textos, mas você pega a história isolada e a partir dali você formula uma doutrina. Veja que perigo. Só que nós podemos cair também no erro de considerar erradamente os acertos dos personagens. Nós fazemos isso quando, por exemplo, nós olhamos a coragem de Davi enfrentando Golias. Nós olhamos a integridade de Noé face à corrupção do seu tempo. E nós olhamos para essas histórias, extraímos dali meramente moralismo e cremos, e às vezes ensinamos às nossas crianças, seja como Davi, seja como Moisés, seja como Noé. Não é que eles não possam ser exemplo em alguma medida para nós. Mas é porque quando lemos as histórias bíblicas assim, nós a lemos desconectadas do evangelho da salvação. Porque parece que se você imitar corretamente o comportamento de algum personagem, você obtém a bênção, você obtém a salvação, e a Bíblia nunca ensinou isso. Todos os personagens estão ali para pregar sobre Cristo, sua necessidade e a sua suficiência. Cuidado com as histórias bíblicas, elas são perigosas. E não são perigosas somente para os professores de crianças. Graças a Deus, aqui no Jardim, nós temos uma visão muito boa a respeito disso. Nós tivemos um treinamento sobre ensino e pregação cristocêntrica para as crianças. Mas, às vezes, nós fazemos isso para nós mesmos. Religiões inteiras, igrejas inteiras, entendem errado histórias de personagens bíblicos, desvirtuam essa história, aplicam de forma errada e afastam-se do evangelho. Exemplo, Abraão. Quantos não entendem errado a fé de Abraão? Quantos ainda hoje, em nosso tempo, em nossos dias, dizem-se filhos de Abraão, mas não creem como Abraão e imputam a Abraão uma fé que não é a dele, uma doutrina que ele não pregou, uma confiança que ele não teve. Abraão creu no evangelho, nos moldes do Antigo Testamento. Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Abraão é boa nova, não é legalismo. O judaísmo não compreendeu isso. Grandes parcelas da igreja evangélica brasileira não compreendem isso também. Talvez ainda resista no seu coração algumas incompreensões a respeito de Abraão ou de qualquer outro personagem. Nós usaremos ele como exemplo, mas o princípio e o preceito é geral para todos. Todos pregam o evangelho à sua maneira, porque só há um Cristo, só há uma salvação, sempre é pela fé, sempre é pela graça de Deus. Nós veremos nessa noite que nós devemos ler a história de Abraão como boa nova. Por que Paulo vai trazer esse assunto nesse momento? Eu quero que você perceba a construção que nos traz até aqui, como deixa interessante o texto. No início da carta, Paulo, no verso 16 e 17, falarei isso mais uma vez e até o fim, ele esboça ali o resumo da sua mensagem. Não me envergonho do evangelho, pois ele é poder de Deus para todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. O justo viverá pela fé. Essa é a suma dessa carta todinha. O evangelho de Cristo é essencial para salvar todo mundo. Depois dessa formulação, ele vai provar isso, ele vai explicar isso, ele vai desmiuçar essa doutrina. Então nós tivemos aí uma série de sermões,
onde Paulo sistematicamente mostrava como todos são pecadores e todos estão destituídos da glória de Deus. Os gentios que vivem lá fora de forma dissoluta, os moralistas, os judeus religiosos, todos estão perdidos. Diante da lei todo mundo se cala e deve ouvir a voz do Evangelho. Só o Evangelho salva. Capítulo 3, a partir do verso 21, foi o último sermão há 15 dias. De forma positiva, a gente viu o Evangelho da justiça de Deus, que torna ele justo e justificador. Pois bem, então veja o que Paulo fez. Ele desenhou um quadro difícil e duro, depois apresentou o Evangelho como única salvação, e para amarrar isso, já ciente das dificuldades, das resistências e das incompreensões dentro da igreja de Roma, ele agora vai pegar o exemplo de Abraão e vai dizer: vocês dizem que são filhos de Abraão, está falando para os judeus, vocês têm que crer como Abraão. Abraão cria nesse Evangelho, a justiça pela fé era aquilo que movia o coração de patriarca. E eu vou mostrar isso para vocês. No capítulo 4, portanto, ele vai argumentar a partir da história de Abraão e vai nos ensinar a interpretar a história de Abraão, a história de Davi, a história de Moisés, a história de Noé e qualquer outra história bíblica, tá certo? Nós teremos um curso nessa noite breve, compacto, de interpretação de histórias bíblicas. Todas elas falam de boa nova. E ele faz isso em duas etapas que eu dividi aqui, tá certo? Primeiramente, até o verso 17, ele vai trabalhar algumas doutrinas aqui do Evangelho que estão na vida de Abraão. Nós iremos revisar algumas coisas que já vimos, tá certo? Faz parte do argumento de Paulo, mas iremos aprofundar outras, tá certo? E a partir do verso 18, fica para a semana que vem, nós iremos focar especificamente na fé de Abraão. Isso é na semana que vem. Hoje, nós iremos ver que precisamos entender Abraão como uma boa nova. E o faremos na medida que entendemos três coisas, tá certo? Abraão nos ensina que toda a glória na salvação pertence a Deus. Versos 1 a 8. Abraão também nos ensina que os sacramentos simbolizam, mas não produzem salvação. Versos 9 a 12. E por fim, nós veremos que Abraão nos ensina que as obras da lei não conquistam aquilo que recebemos pela graça de Deus. De alguma forma nós já vimos essas verdades, mas elas serão exemplificadas, ilustradas e aprofundadas a partir da história de Abraão. Consideremos cada uma dessas verdades. A primeira nessa noite é que Abraão é recebido por nós como boa nova, quando entendemos que na história dele fica evidenciado que Deus tem toda a glória na salvação. Ninguém pode gloriar-se diante de Deus. Versos 1 a 8. Eu peço a sua ajuda na leitura desse texto nesse momento. Capítulo 4, do verso 1 a 8. Peço a ajuda da igreja. Que, pois... Capítulo 4, do verso 1 até o 18, ele espelha e ele, na verdade, é uma resposta ou ilustração ao capítulo 3, versos 27 a 31. No capítulo 3, versos 27 a 31, depois de explicar a doutrina da justificação pela fé, Paulo nos dá três implicações dela. A primeira está aí no verso 27, onde, pois, está a jactância, foi de todo modo excluída. É o princípio de que, por causa da salvação pela fé, ninguém pode se gloriar, ninguém pode se envaidecer, não existe isso diante do Evangelho. Somos salvos pela graça. Depois, no verso 28,
ele vai falar que o homem é justificado pela fé, não pela lei. Portanto, ele não é só dos judeus, mas também dos gentios, porque todos estão na mesma situação. Segunda implicação, então, é que os homens são iguais, independente da circuncisão. Terceiro, verso 31, ele vai falar sobre a fé, que ela não anula a lei, mas ela cumpre a lei. Quem é salvo pela fé deve viver segundo a lei de forma correta. É interessante que são três questões ou implicações que Paulo levanta. Essas três questões estão aqui no capítulo 4, na mesma ordem, inclusive. Gloriar-se, não deve se gloriar diante de Deus. Não deve ter um tratamento diferente, porque todos os irmãos, eles fazem parte da mesma aliança da salvação. E, por fim, nós devemos ter um relacionamento adequado com a lei. Gloriar-se, circuncisão e lei. Perceba que são as três coisas que Paulo vai abordar. A primeira delas aqui, o gloriar-se diante de Deus. Gloriar-se diante de Deus é aquela velha tendência que nós temos de nos gabar, de achar que merecemos aplauso e reconhecimento pelos nossos atos. No que diz respeito à salvação, nós temos uma senhora complicação aqui, porque Paulo deixa muito claro que nem mesmo os pilares, os grandes heróis e os patriarcas poderiam fazê-lo. Imagine eu e você comedor de feijão, arroz e farinha. É o argumento que Paulo pega aqui, né? Se ele disse inicialmente que ninguém pode se gloriar, agora ele pega Abraão. Ele vai pegar o exemplo mais precioso e mais caro para os judeus. Ele vai dizer, olha, o patriarca Abraão, nosso pai segundo a carne, dele todos nós descendemos. Se ele foi justificado pelas obras, verso 2, ele poderia se gloriar. Mas ele já corta esse pensamento quando diz, não diante de Deus. Interessante perspectiva aqui, irmãos. Eu e você podemos até nos gloriar diante dos homens. Nós podemos nos gabar do nosso desempenho espiritual. Nós podemos fazer isso e às vezes fazemos. Mas Paulo deixa muito bem claro que diante de Deus isso não tem valor nenhum. Abraão não poderia apresentar-se assim diante do Senhor. E veja, aqui não repousa uma acusação contra o patriarca, porque ele não fez isso. Ele estava sendo interpretado erroneamente, ele não fez isso. O que Abraão fez? No que Abraão creu? Aí chega o verso 3. O que é que diz a Escritura? Vamos ouvi-la? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis, capítulo 15, verso 6. Pequeno panorama da vida do patriarca, tá certo? No capítulo 12 de Gênesis, Deus o chama, o tira da terra de Ur dos caldeus, o tira do paganismo, o tira da idolatria, dá promessas a ele. Abraão creu e vai. Quando chega no capítulo 15, já se passam alguns anos. E Deus vem mais uma vez confirmar a promessa, porque ele está na terra prometida, mas ele não possui a terra prometida. As promessas de Deus ainda não se cumpriram na sua vida. O seu coração está um pouco vacilante. Deus vem e confirma. Deus confirma essa promessa no início do verso 15. E no verso 6 é dito exatamente isso. Abraão creu e Deus imputou isso como justiça. Fantástico, irmãos. Nós temos aqui a justificação pela fé que Paulo explica no Novo Testamento. Já estava presente desde o início. Abraão não foi salvo por suas obras, ele creu e foi imputado isso como justiça. Olha que interessante. O texto vai falar sobre essa imputação e vai trazer uma palavra muito ilustrativa para nós. Vai dizer assim, no verso 5. A sua fé lhe é atribuída como justiça. A palavra atribuída aqui, logissomai, no grego, é uma palavra contábil. Vai ser contabilizada como justiça. Qual é o princípio aqui tão importante? Não é que Deus pegou Abraão, transformou Abraão em alguém justo, reconheceu essa justiça e lhe deu o salário devido. Ele foi contabilizado como justo mesmo sem ser. Isso aqui é o coração da justificação pela fé. Veja, se essa pequena palavra ela não está dentro do argumento que Paulo usa no verso 4 e 5.
O verso 4 e 5 diz assim: ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. Tu já pensou isso se teu patrão te chama, agora no começo do mês, né? Vai dizer: olha, meu irmão, eu gosto muito de você. Eu tenho um apreço por você. Você é muito querido. Eu resolvi lhe dar um presente. Aí você arregala o sorriso, né? Rapaz, vai vir alguma coisa muito boa aí. Está aqui o seu salário desse mês, viu? Te dou com muita alegria no coração. Sinta-se feliz, sinta-se grato. Vá sair daqui dando sorrisos. A gente sorri quando recebe, né? Apesar que recebe com uma mão e paga com a outra, né? Dinheiro na mão é vendaval, já diria um poeta popular. No entanto, o princípio aqui é: salário não é presente. Salário é dívida. Se o seu patrão ele não der, você pode inclusive pleitear esse direito na justiça. Não é presente, não é favor, é obrigação. Se você tem dificuldades com isso, nosso advogado ali, o diácono Fábio, pode lhe ajudar nesse aspecto, tá certo? Mas o princípio é: salário é diferente de presente. Por que Paulo usa essa ilustração? A salvação não é um salário. Em Romanos, Paulo vai falar sobre salário, mas você sabe qual é o pagamento? O salário do pecado é a morte. Morte, sim, é o salário que a gente merece. Salvação sempre é graça. Salvação, sim, é presente de Deus. Richard Baxter, certa vez disse que na porta do inferno deveria ou poderia ser colocada uma placa bem grande: merecido. Ninguém que for condenado pode alegar injustiça, é merecido. O salário do pecado é a morte. Mas no portão do céu, a placa, o letreiro, teria os seguintes dizeres: graça. Ninguém merece. É presente do Senhor. Agora veja a lógica aqui sendo apresentada. Abraão foi contado como justo. Ele não recebeu o pagamento por seu trabalho. Ele recebeu uma dádiva, um presente. Ele creu, isso foi imputado, contabilizado como justiça. O que temos aqui, irmãos, é a doutrina da justificação agora ilustrada, exemplificada e aprofundada. Não esqueça, que fique muito claro, você não merece salvação. Na verdade, você recebe isso como uma dádiva, um presente totalmente imerecido. Tim Keller, falando sobre isso, ele vai ilustrar aqui um princípio bem interessante. Ele cita o evangelismo explosivo. Nossa, você já ouviu falar sobre isso? Isso lhe dá algum temor? É como os muçulmanos, você vai colocar bombas e ameaçar pessoas para que recebam a Cristo. Evangelismo explosivo. Essa foi uma técnica de evangelismo que foi aplicada aqui até algumas igrejas, alguns anos atrás. Eu me lembro que eu aprendi essa técnica e basicamente ela lhe induz a fazer o seguinte: você vai conversar com uma pessoa e dentro de 5 minutos você vai de alguma forma apresentar ela já diante da situação ali, da vida eterna. Por isso que é bem explosivo, né? E basicamente toda a conversa ela vai culminar para uma pergunta. Se você estivesse diante de Deus hoje, e Ele lhe perguntasse por que você deveria entrar no céu dele, qual seria a sua resposta? Essa é uma pergunta muito boa. Só para nós aqui, tá certo? Só entre nós. Os que estão aí na turma de novos membros. Os presbíteros perguntam algo assim para quem vai se batizar. Mas ela é uma pergunta muito boa porque revela a nossa confiança. Se você estiver diante de Deus agora, você vai argumentar com base em que a sua aceitação? Por que você deve entrar no céu de Deus? Algumas respostas aqui são dadas, tá certo? Eu vou trazer os 3 exemplos que Tim Keller coloca de respostas erradas. A primeira delas é: eu entrarei no céu porque eu me esforcei para ser uma pessoa boa. Pá! Erradíssimo. Salvação não é salário, ninguém merece o céu. Essa aqui é a salvação pelas obras. Você tem fé nas suas obras e você está perdido. Segunda resposta errada: eu creio em Jesus e tento ser uma pessoa boa. Às vezes essas respostas chegam lá na oitiva com os presbíteros e a gente tenta entender se a pessoa realmente crê assim ou se foi só um nervosismo. Está errada também. Porque é uma mistura de fé e obras. Eu creio e estou tentando fazer a coisa certa.
coisa certa não vai contribuir para a sua salvação, não. Você crê, faça a coisa certa por gratidão, mas a salvação não depende disso. Não é fé, mais obras. Terceira resposta errada. Talvez essa lhe surpreenda. É quando é dito assim: eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus, por isso eu vou para o céu. Você vai dizer, pastor, mas a gente não é salvo pela fé. Por que essa resposta está errada? Porque isso é fé na fé. É você tratar a fé como uma obra, que merece alguma coisa da parte de Deus. Mas Senhor, eu creio em Ti, eu mereço. Não é salário. Nunca é dessa forma, nunca é como uma dívida para com Deus, sempre é graça. Só tem uma resposta correta: porque você estará no céu? Porque Jesus morreu por mim. Não é nada em mim, é nele. Eu só creio. Olha como é diferente. Eu só creio. A fé não é uma obra. A fé é o desistir de toda obra. A fé é o confiar na obra dele. A fé é presente. Não é salário. Não é recompensa. É dádiva. Anota aí, essa é a única resposta certa, tá certo? Mas para que você seja aprovado numa entrevista com os presbíteros. Mas para que você creia nisso e realmente tenha a salvação. Cristo morreu por mim. É isso que eu sei. É nisso que eu creio. É nisso que eu confio. É isso que Abraão me ensina. Ele creu e foi imputado para a justiça. Foi atribuído como justiça. O final desse trecho ainda coloca outro personagem, tá certo? Davi. Verso 6 vai trazer Davi para o argumento ficar mais completo e robusto. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem não atribui, mais uma vez, logizomai, não atribui justiça, que atribui justiça independentemente das obras. Davi também cria nisso. Olha o texto que nós lemos na liturgia, Salmo 32, no momento de confissão ele vai ser computado aqui. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Mais uma vez o imputar. Mais uma vez o considerar. Mais uma vez o contabilizar. Não é que Davi não tem pecado. Poderíamos listar os pecados de Davi aqui, né? Mas eu poderia listar os meus pecados também. Não é que eu não tenho pecado. Não é que você não tem pecado, mas bem-aventurado, abençoado é o homem quem Deus não contabiliza mais os pecados. Você ainda vive assim, irmão, achando que Deus está fazendo contabilidade todos os dias. Acertou, errou. Aí você termina o dia, Deus faz, vou te abençoar hoje não, vice. Dá não. Você ainda pensa assim? Você está precisando conhecer mais do nosso Deus e do evangelho dele. Deus não contabiliza mais os nossos pecados. Ele pegou cada um deles e ele saiu colocando nas costas de Jesus. O justo foi considerado injusto para que os injustos nós fôssemos considerados justos por Deus. Esse é o evangelho de Davi. Davi não se gloriou nas suas obras, conquistou Jerusalém, trouxe a arca da aliança, derrotou os inimigos de Deus, mas também adulterou, mentiu, matou. A balança não fica, né? Mas a confiança de Davi era um só. Ele é bem-aventurado, porque Deus não contabiliza mais os seus pecados. Do mesmo modo, Abraão deixou sua terra, deixou sua parentela, começou um novo povo, creu nas promessas, agiu segundo elas, mas também colocou a sua esposa em posição difícil, mentiu, se acovardou. A balança não fica. Jogue fora a sua balança. É o evangelho que salva a todos nós. Por isso nós não temos do que se gloriar. Só tem um que tem que ser exaltado aqui nessa noite. Rasgue o seu currículo vitae. Desista das suas boas obras, mas também desista das suas más obras. As obras que interessam são as obras de Cristo. Estamos aqui para celebrar essas obras.
Estamos aqui para exaltar Jesus. Estamos aqui para lembrar de Jesus. É isso que fazemos todos os domingos. Por isso que Abraão é boa nova. Porque ele nos lembra disso. E lembrei agora que eu não passei o desafio para as crianças, mas está em tempo. Eu quero que você desenhe Abraão. Pode ser qualquer história que você lembra de Abraão. E desenhe uma cruz. Papai e mamãe vai te explicar como é que é Abraão. Ele nos fala sobre Cristo e sobre a cruz. A primeira forma é essa, tá certo? Ele nos mostra que ninguém pode se gloriar diante de Deus. Todo mundo é salvo pela graça que é atribuída a nós, que é contabilizada a nós. Segunda coisa que Abraão também nos ensina é que todos somos salvos pela fé, que são simbolizadas no sacramento, mas são só simbolizadas. Sacramento não salva ninguém. Verso 9 até o verso 12, eu peço a ajuda da igreja com essa leitura. Vem, pois, esse pedaço, né? Circuncidade. Se você conseguir ler, glória a Deus, irmão. Está bem de trava-língua, né? Vamos tentar entender o argumento que está sendo colocado aqui. A circuncisão, pela terceira vez aqui, ela é alvo de controvérsia em Romanos. Estamos só no capítulo 4, né? Mas basicamente o problema é o mesmo. 2. A circuncisão tinha um problema de ordem vertical, porque entendia-se que ela garantia alguma coisa no nosso relacionamento com Deus. Ela poderia ser instrumento de justiça. Quem recebe isso torna-se justo. Mas também tinha um problema horizontal, tá certo? Os judeus que eram circuncidados, eles tinham preconceito com aqueles que eram incircuncisos, como se estes fossem inferiores, como se estivessem excluídos ou mais distantes de Deus. E não mais, né? Essa é a segunda coisa que Paulo fala no final do capítulo 3. Todos são iguais, judeus e gentios. Entendam corretamente a circuncisão. Agora, a partir de Abraão, Paulo vai corrigir os dois problemas. Eu começo com o mais simples e depois vou para o mais central. Qual seria o mais simples? O mais simples é o horizontal. Quando a gente resolve o primeiro, o outro é consequência. O argumento de Paulo é o seguinte: quando Abraão ele recebeu essa salvação, ele era circunciso ou incircunciso? Incircunciso, é isso que o texto fala, né? Veja só, no capítulo 12 ele é chamado. No capítulo 15, ele é declarado justo. Gênesis 15, 6. E no capítulo 17 somente, é quando é instituída a circuncisão. Abraão já tinha lá para 90 anos de idade. Possivelmente fazia mais de 30 anos que ele tinha sido chamado pelo Senhor. Cronologicamente, a circuncisão ela veio depois da justificação. Ela não promoveu, ela não garantiu. Paulo vai dizer, é o selo da justiça pela fé. Não é interessante que nós cremos da mesma forma a respeito do batismo? Ele não salva, o batismo não salva. Ele é o selo da justiça pela fé. Agora veja então a implicação horizontal. Se Abraão recebeu essa salvação quando era incircunciso, os incircuncisos também podem receber sem circuncisão. Olha que argumento forte. Gentios, vocês são salvos, assim como o pai Abraão, o primeiro. Quer aprender sobre circuncisão? Chama um especialista aqui. Ô Abraão, vem cá. Tu não foste o pioneiro,
Tu não foste o precursor? Explica que essa turma que tu fosse circuncidado depois. Não é necessário para a salvação a circuncisão. Todos estão no mesmo pacote, no mesmo nível. Diante de Deus, todos somos iguais, circuncisos ou incircuncisos. Agora eu quero chamar a sua atenção para o principal problema. O de entender que esse sacramento, ou qualquer outro sacramento, nós podemos aplicar o batismo para nós. Eles de alguma forma nos garantem o acesso a Deus e a salvação, como se eles produzissem justiça. Paulo vai argumentar contra isso, ele vai ser mais enfático quando ele diz que é o selo da justiça da fé. A justiça é imputada pela fé e não pelo sacramento. O mau uso, ele é cortado na raiz. Porque nós chegamos até o primeiro. E Abraão já nos ensina que os sacramentos são somente símbolos. Nós não devemos desprezar os símbolos. Os símbolos têm a sua utilidade. Os símbolos têm os benefícios espirituais. Olha um símbolo aqui que nós usaremos nessa noite. Mas eles se tornam terríveis, prejudiciais, quando o símbolo tenta substituir a coisa significada. Tenta ilustrar isso da seguinte forma. É como se você amasse mais um anel do que a esposa. É como se você tivesse muito carinho e muita afeição pela certidão de nascimento e não pelo filho que nasceu. Coisas irreais, desproporcionais e absurdas. Mas a religião pode nos levar a isso. Apreciamos tantos símbolos e ritos que esquecemos da pessoa. Olha só. É diferente quando, por exemplo, os ritos e símbolos são usados para desprezar a pessoa. Porque nós nos ofendemos tanto semana passada com aquela zombaria pública na abertura das Olimpíadas. Se for por amor meramente ao símbolo, está errado. Se for por amor àquela estética, ou até o quadro de Da Vinci que foi simbolizado e satirizado ali, aquilo não quer dizer nada. Mas aquele símbolo representa uma pessoa, o meu Jesus. E eu amo o meu Jesus. Quando eu o vejo ser vilipendiado, aquilo me ofende. Porque eu amo, não é o símbolo, é quem o símbolo representa. Essa é a grande questão. A salvação é pela fé. O batismo, a ceia, simbolizam essa fé, por isso que são preciosos para nós, mas não coloque a sua confiança nisso. Abraão não lhe autoriza essa interpretação. Toda interpretação mística e supersticiosa, legalista e cerimonialista, são interpretações pecaminosas do nosso próprio coração. O Antigo Testamento não dá base para isso. Moisés, Abraão, a circuncisão, nada disso dá fundamento para essas coisas. A fé pura e simples em Cristo está preconizada desde o Gênesis. Essa é a nossa fé, essa é a fé de Abraão, essa é a fé dos patriarcas, essa é a fé do povo que foi salvo desde o Antigo Testamento. É essa, pura e simples. Que nós não sejamos excessivamente ou idolatristicamente apegados a símbolos e rituais, mas que amemos os símbolos na medida que eles espelham a verdade pulsante da fé em Jesus. É Ele que salva quando nos atribui a sua justiça. Última verdade do nosso texto, e aí nós iremos concluir. Abraão deve ser recebido por nós como boa nova, quando entendemos que as obras da lei não conquistam aquilo que Deus nos dá por sua graça. Versos 13 até o 17. Peço a sua ajuda uma última vez na leitura do texto. Não foi por intermédio da lei, Essa é a razão que deu ordem à fé, para que seja
O problema final e último aqui, dessa vez não é com Abraão. É com Moisés. Ele não é citado aqui, tá certo? Mas é Moisés que está no centro dessa polêmica. A semelhança do que Paulo faz em Gálatas capítulo 3, texto que o presbítero Guilherme leu, o que ele vai fazer agora também em Romanos 4 é relacionar a promessa incondicional que Abraão recebe com a lei que é dada no Sinai, lá no Êxodo, que parece que são caminhos diferentes. E muita gente vai preconizar que realmente são, porque Deus ele muda de ideia ao longo das dispensações. Eu não vou me prolongar nisso, mas se você tem familiaridade com a teologia, talvez você conheça o termo dispensacionalista. O que é a interpretação dispensacionalista? A clássica, vou me referir a ela, lá da Bíblia de Scofield, de 67, mas que muitos creem assim, é de que Deus ele tem um tratamento diferente ao longo das eras com os homens. Ele tratou de uma forma, Adão e Eva, deu errado, ele vai para um segundo plano, ele tem uma aliança diferente com Noé. Depois ele tenta com Abraão a promessa condicional. Abraão desce para o Egito, Deus cancela. E agora ele vem com a lei em Moisés, então são dispensações diferentes. Quando você vai ler a Bíblia, você tem que entender que sistema está valendo ali, tá certo? De forma popular, talvez você pode perceber que seu coração já flertou com isso em algum momento, quando você olhava para o Antigo Testamento e achava que no Antigo Testamento o que valia no relacionamento com Deus era a obediência à lei. Se os homens do Antigo Testamento obedeciam à lei, tinham comunhão. Se não obedeciam, não tinham comunhão com Deus e não iam alcançar a salvação. Talvez alguém aqui nessa noite ainda ache que o povo do Antigo Testamento se salvava por obediência à lei. Deixa eu deixar muito claro que não. Nós cremos diferente. A teologia da aliança, ela entende que só há um pacto de salvação, desde o Gênesis. É o pacto da graça. Sempre foi graça. Foi graça com Adão e Eva. Foi graça com Adão. Foi graça com Abraão. Foi graça com Moisés. Agora é claro que há uma tensão entre o evangelho do jeito que ele é apresentado em Abraão e do jeito que ele é apresentado em Moisés. Porque com Abraão é muito claro, eu te chamei, eu te dou promessas, ser perfeito depois das promessas. Você vai obedecer, mas depois você já recebeu a promessa incondicional. Com Moisés, parece que Deus estava num dia ali um pouco mais rígido. Mas com Moisés ele dá a lei, né? Cumpre a lei e viverás. Deuteronômio coloca isso de forma explícita. Como é que a gente harmoniza essas coisas? Como é que a gente encaixa tudo isso numa doutrina ou numa moldura que faça sentido? Gálatas vai explicar de forma muito clara que a lei foi dada para que se percebesse a transgressão. É o que Paulo fala aqui também, a lei suscita a ira. Eu só me considero ou me percebo como transgressor quando eu vejo a lei e quando eu percebo que eu passei do limite da lei. E é somente quando eu me percebo como transgressor que eu estou pronto para abraçar a salvação pela graça, a promessa que foi dada a Abraão. A lei foi dada para que a promessa fosse valorizada. A lei nunca salvou, a lei somente condenou. É a graça que salva. A lei mosaica, ela somente ressaltava o pecado e nos apontava para a provisão de Deus em Jesus Cristo. Mas a salvação sempre foi uma promessa dada por Deus, tal qual Abraão recebeu. Nunca foi pela lei. Isso nos ajuda a interpretar as promessas do Antigo Testamento. Isso nos ajuda a interpretar o Antigo Testamento, há somente um pacto de salvação e é somente pela graça. Mas que isso nos ajude também a lidar com as interpretações equivocadas que o nosso coração pecador ainda tenta fazer. Sabe quando você termina o dia se sentindo um fracasso e você acha que Deus não vai abençoar e que Deus vai castigar a sua família por causa disso? Nunca foi por lei, sempre foi por graça. Ele continua te abençoando e te amando em Cristo. Sabe quando você se sente tão pecador e tão indigno que você não quer nem orar? Existiria um momento melhor e mais adequado para a oração? Lutero certa vez disse: não procure a oração quando você se sente apto e digno para orar. Faça isso não, você vai pecar. Vá à oração quando você tem certeza que você não merece. Mas nunca foi por lei.
sempre foi por graça. Matemos, irmãos, o coração legalista. Aprendamos a confiar na graça de Deus, no evangelho puro e simples que vem desde Abraão, que vem desde Adão, que vem desde os tempos eternos. Sempre foi assim que Deus se relacionou conosco. Que hoje essa verdade seja lembrada ao seu coração, para trazer consolo para a sua alma, para trazer convicção à sua mente, para trazer alívio para os seus ombros, para trazer arrependimento aos seus pecados, para trazer o desejo de viver para o Deus que salvou pela graça todo um povo desde o Antigo Testamento e continua salvando hoje, aqui e agora. Nessa noite, o seu escrito de dívida pode ser rasgado. Nessa noite você pode ser computado como um santo de Deus. E você vai sair daqui, não é que de repente você vai mudar completamente. Seus pecados ainda vão lhe acompanhar e Deus vai mortificando ele aos poucos. Mas na contabilidade do céu, pode ser riscado o nome condenado, culpado, devedor e transgressor. E vai ser colocado ao lado do seu nome, santo, salvo, amado, justo. Porque um dia, o Senhor Jesus teve os nomes que nós merecíamos atribuídos a Ele: injusto, ímpio e transgressor. Mas porque Ele recebeu essa condenação, você pode receber a salvação hoje, aqui e agora. Basta crer, basta confessar, basta se entregar a Jesus. Eu quero convidar você nesse momento a orar por sua vida. Eu quero que você ore também pelos seus irmãos, especialmente se tiver alguém aqui que está lutando com a graça de Deus nesse momento, que a graça triunfe, que essa pessoa se renda a Cristo. E logo depois nós iremos participar da ceia para receber mais graça da parte de Deus. Pai querido, nós te louvamos e nós te engrandecemos, Senhor. Obrigado por esse evangelho maravilhoso, que tem lastro, Senhor. Olha o cumprimento dessa boa nova, está lá desde os tempos mais antigos e remotos. Sempre foi graça, Senhor. Ajuda-nos a lembrar disso hoje e agora. Ajuda-nos a lembrar disso no dia mau. Ajuda-nos a lembrar disso quando a gente cair e fraquejar, Senhor. Sempre foi graça. Nós não poderemos perder aquilo que nós não conquistamos. Como é que nós vamos perder a aprovação do céu se foi o céu que nos aprovou por graça? Nos faz lembrar disso sempre, Senhor. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não entendeu essa verdade, ou que ainda não se entregou e não se apropriou dela, coloca brasa sobre a sua cabeça, deixa ela inquieta, que ela perceba, que ela tenha sede, que ela tenha fome, e que ela diga: eu quero esse Jesus, eu quero essa salvação, e que ela tenha hoje, Senhor. Opera nesses corações, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém.